Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer, né, participar do programa, tá? Bom, acho que você quer saber data, né? A gente É tem que isso falar mesmo, data. comenta aí um pouquinho, né? A ata um pouquinho Legal. longa aí, 22 parágrafos, mas pelo que eu pude ver ali, falou bastante dessa unanimidade, que era uma questão bastante importante para o Isso. mercado, né? Conta um pouquinho mais Sim. para a gente. Bom, acho que a questão da palavra unanimidade, ela está sendo usada, acho que para tentar trazer um pouco mais de credibilidade ao Banco Central, né? Porque a última votação, ela foi uma votação que não foi unânime e não teria problema nenhum se não fosse a questão de ruído político. Acho que o ruído político ele traz uma nova significação para essas votações, né? Então, quando você tem o executivo ele atacando, né, a figura do presidente do Banco Central ou a instituição do Banco Central, isso traz um componente a mais, né? Mas assim, falando especificamente da ata, acho que eles usam expressões fortes, né, na nossa opinião, que o compromisso, né, o firme compromisso de se manter vigilante, né, expressões que os ajuda, que vai se permanecer numa taxa mais contracionista pelo tempo suficiente que for. Isso daí a gente pode entender que a expressão vigilante, né, essa questão, isso pode significar sim, quem sabe, né, porque não, talvez uma subida de juros se for necessário, né? Mas eu acho que o importante, né, na minha opinião, Paulo, é a gente entender por que o Banco Central ele parou, né? Ele saiu do forward guidance que ele vinha, né? Ele vinha sinalizando o ritmo de queda de juros. Por que ele saiu do forward guidance e por que agora ele está, né, no data depending, a gente fala, né? Ele está esperando os dados virem, né? Na verdade, se a gente voltar a 2 reuniões de Copom, a gente viu que nós tivemos uma meta fiscal foi mexida. Então, a gente tinha tido um avanço do teto de gasto, que foi um avanço institucional para o Brasil, e isso já no começo, isso foi uma coisa que foi mudada. Então, a meta fiscal ela piorou, ela ficou mais permissiva para novos gastos, né? Então, as contas públicas estão desajustadas, né? E a gente vê do lado da economia, a economia aquecida, né? O desemprego ele não caiu tanto quanto se esperava com relação a esses juros mais contracionista, né? Então não teve uma reação. Essa taxa de juros, ela não surtiu efeito na economia. E quando a gente olha do ponto de vista de externo, então a gente também tem o mercado extremamente aquecido nos Estados Unidos, né? E a inflação lá está maior do que o Fed gostaria que estivesse, né? Então quando a gente pensa que mesmo com juros altos, né, o segundo mais alto, né, o país que tem o segundo juros mais alto no mundo, né? Acho que, se eu não me engano, a gente só perde para a Rússia hoje, mas a Rússia passa, né, está num momento de guerra. A gente está vendo o que está acontecendo, né? Esse estresse da curva de juros, né? Perfeito, Fernando. Você deu uma boa avaliação aí sobre a ata e você comentou, né, que essa questão da unanimidade e comentou essa questão do risco político, né, claro, né, com comentários ali que acaba estressando bastante o mercado. Nessa questão, né, Fernando Haddad agora pela manhã ele até, né, ele concordou, né, não houve ruído, na verdade, com a ata, dizendo ali que vem em linha. O governo não gostou, né, mais especificamente ali o presidente Lula criticou, né, na semana passada, essa manutenção da taxa. Existe ainda esse perigo, né, de vir ali uma crítica ao Banco Central, apesar dessa fala mais positiva de Fernando Haddad, isso pode mexer com o mercado? Eu acho que a gente... É importante como o Haddad vai falar, né? Como o Haddad vai explicar isso, né, para o executivo, né? Porque que os membros indicados pelo governo acabaram votando de forma unânime, né? Mas eu acho que eles votaram de acordo com os fundamentos econômicos, né? Eu vejo essa situação hoje, aquela história, sabe, do filho que está tirando nota baixa? E aí os pais, ao invés de cobrar dos filhos, né? Olha, filho, você tem que estudar mais, você tem que, para melhorar suas notas, você precisa se dedicar mais. Ele vai lá na escola e culpa a escola pelas notas baixas do filho. Nessa figura aqui, o governo ele faz ele aos pais, né?
ao invés dele olhar para dentro, porque assim, o Banco Central já está com uma taxa, né, alta, ao invés dele pensar que o cerne da questão hoje, ele está no fiscal, né, porque assim, como você deu na introdução, os dados de arrecadação são positivos, então tem coisas positivas nessa história, né, nesse bolo todo, né? Porém, quando a gente olha do ponto de vista de crédito, né, Paula, o que importa não é o quanto você arrecada, a arrecadação é importante, mas é a trajetória dessa dívida em relação ao que se arrecada, porque é o conceito de você dar crédito. Não adianta você ganhar 100 se você está gastando, se você está sinalizando que vai gastar mais que 100. Então, a arrecadação ela é boa, ela é relativa, ela sobe em números nominais, como você mencionou, mas a trajetória da dívida é o que tem que essa questão do fiscal que é o importante. Então, o cerne hoje, na nossa visão, é fiscal, né? É lógico que, como eu mencionei anteriormente, a questão do governo subir o tom com relação à instituição, isso traz novos componentes. Eu fico imaginando, por exemplo, os indicados, né, principalmente em especial Galípolo, né, que é um indicado do governo e é candidato, né, talvez, a assumir a presidente do Banco Central no ano que vem, né? Eu fico imaginando a cabeça dele, como que ele vota. Eles votaram de forma unânime, mas sabe quando aquela história que eu queria ser a mosquinha para saber o que ele está pensando de fato, como que ele vai fazer, porque a gente está falando, estamos no mês 6, temos mais 6 meses com esse Banco Central. Eu acho que assim, difícil responder a sua pergunta. Eu digo o seguinte, que Banco Central que a gente vai ter em 2025? Como que vai ser, se eles vão ser mais lenientes com essa questão de inflação, né? Se eles vão interferir, vão forçar uma queda de juros, né? Gente, a gente não pode esquecer que nós começamos o ano, como você na sua introdução, que é uma introdução bastante completa, a gente começou o ano esperando uma Selic terminal de 9,5, né? 9,5, para os mais otimistas. O fim do ciclo, 8,5, 8, né? Para os mais otimistas. A gente já está vendo que todas as revisões do próprio relatório Focus de inflação, elas vêm vindo acima. Se eu não me engano, já está 4 para esse ano e 3,8 para 2025. Né? Está tudo desancorado. Né? Então, assim, qual é o Banco Central que a gente vai ter em 2025? Né? Será que eles estão agora... Porque se o Galípolo não vota com unanimidade, na minha opinião, ele arma uma bomba para ele quando ele começar a assumir o Banco Central. Ele vai ter um cenário muito mais difícil. Né? Então, assim, difícil responder a sua pergunta. Mas eu acho que, né, a gente vem falando aí, esse deve ser o principal tema relacionado, né, ao Banco Central, né? Na verdade, a substituição, né, de Roberto Campos Neto, e você bem falou aí que, na verdade, as perspectivas aí para a Selic, né, a própria inflação continuam aumentando, né, e queria reforçar aqui, né, que ali na própria ata, né, o Banco Central elevou a estimativa do juro real neutro, né, de 4,5% para 4,75% e deu ali uma margem, inclusive, né, de 4,5%, 5%, né? O BC não chegou a falar ali propriamente nos próximos passos, mas como é que você analisa, né, essa indicação do Banco Central de um juro neutro um pouco mais alto, né? A gente tendo a Selic mais alta, o que você espera daqui para frente? O juro neutro, se eu não me engano, é algo em torno de 8,5%, né? Agora subindo, né, o juro neutro para 4,75%, na verdade o juro deveria estar, o juro neutro é em 4,5%, ele subiu para 4,75%, né? E como a gente tem uma inflação projetada aí de 4%, estamos falando de que para nem estimular nem desestimular a economia, deveríamos ter uma Selic terminal de 8,75%, correto? 8,5%, 8,75% seria essa Selic. Só que a Selic está em 10,5%, ou seja, ela está 2 pontos, né, acima da taxa que deveria ser, né? Considerando um juro neutro de 2. Então, ela está contracionista, né? Essa que é a taxa dela. Então, eu acho que a gente tem que estar com taxa contracionista hoje pelos dados, pelas perspectivas, né? Então, eu acho que isso está correto. E só que subir o juro neutro, né, de 4,5 para 4,75 não é uma notícia boa, né? Então, acho que está alinhado aí com os dados que vem vindo da economia, né? Não tem muita diferença.